Começar com o factual, notícia acontecendo agora. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, presta depoimento à Polícia Federal no caso das joias sauditas. Não é no caso da carteirinha de vacinação que foi na semana passada, da qual ele permaneceu em silêncio. Essa oitiva é realizada por videochamada porque o processo tramita aqui em São Paulo. Mas o Bruno Pinheiro está lá em Brasília e vai trazer as informações para a gente agora. Desta vez, há uma expectativa de que ele fale com a Polícia Federal, porque inclusive já prestou outro depoimento sobre esse assunto há algum tempo. Bruno, qual que é a tua informação agora? Bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Evandro. Essa é a segunda oitiva do ex-ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro, agora de forma remota, videoconferência. Ele ainda continua em uma sede do Exército aqui na capital federal. Essa oitiva agendada iniciou às 15 horas e a expectativa é que ele revele realmente o que aconteceu. Se ele era esse articulista, havia elaborado esse plano de resgatar essas joias no aeroporto em São Paulo antes de viajar a Orlando, nos Estados Unidos, com Jair Messias Bolsonaro. Essas joias que ficaram retidas e aí, segundo a investigação que já levantou durante esses últimos dias, que Mauro Cid é quem ordenou que essa recuperação acontecesse. Essas joias recuperadas, elas seriam inseridas no acervo de Jair Bolsonaro e não no acervo da presidência da República. É o que levantou essa investigação. A gente vai aguardar encerrar essa oitiva, se ele ficou em silêncio ou não, ou se ele respondeu, esclareceu ou até chegou a citar algum outro nome. Vale ressaltar que na última quinta-feira ele foi ouvido sobre essa suposta adulteração no comprovante de vacinação e ele ficou em silêncio. Essa foi uma linha que os advogados adotaram e vão aguardar um certo acordo com a justiça e aí sim existe a expectativa do ex-homem assessor de Jair Bolsonaro revelar esse plano de alterar o comprovante de vacinação. E se houver qualquer novidade, eu volto já já atualizando essa nova oitiva, a segunda, envolvendo as joias que foram retidas no aeroporto em São Paulo. Evandro Cine. Bruno Pinheiro, muito obrigado. O espaço está aberto. A gente vai acompanhando esse caso ao longo aqui desta edição do 3 em 1. Já quero jogar, inclusive, essa primeira participação e as informações que temos até agora para o nosso debate. Quero entender de vocês se essa situação das joias é muito mais delicada do que a investigação sobre a possível falsidade ali na carteira de vacinação. Gustavo Segré. Ele já tinha que ter tido uma audiência no dia 3 de maio, quando Sim. ele foi preso. E já deu dois depoimentos, um deles em silêncio, pelas vacinas, e esse seria o segundo, pelas joias. E no primeiro ele informou que era uma questão corriqueira, que não era para evitar o pagamento de absolutamente nada. Imagino que vai manter essa questão, sobretudo porque tem informações em que a tramitação era feita de uma maneira que o rito era esse. Então, não vejo que tenha nenhuma preocupação. Vamos ver. Se ele não declarar, aí complica. Aí teria algum boi na sala. Mas, se ele declarar, mantendo o que já declarou, imagino que não tenhamos muitas novidades. A Polícia Federal apontou que Mauro Cid já teria feito um esforço para a recuperação dessas joias na tentativa de colocá-las como acervo pessoal de Jair Bolsonaro. O que isso mostra sobre a relação de ambos e sobre a atuação também de Mauro Cid no teu ponto de vista, Piperno? Boa tarde a todos mais uma vez. São casos muito diferentes. As digitais do Mauro Cid, nessa questão, no 8 de janeiro, em relação aos cartões corporativos da primeira-dama e, sobretudo, no esquema de fraude nos cartões de vacinação. Por que eu estou citando os quatro? Porque nesse escândalo, nessa questão das joias, é evidente que, bom, primeiro que já tem todas as digitais dele. Já se achou, depois que essa história foi informada aí pelo jornal Estado de São Paulo, apareceram mais dois outros estouros de joias. Um deles, inclusive, misteriosamente, foi parar lá na fazenda do Nelson Piquet. Mas, nesse escândalo todo, é evidente que o Mauro Cid tem a possibilidade de dividir isso com alguém. Talvez com até quem? com o chefe. Jair Bolsonaro? Afinal de contas, ele
era subordinado ao presidente e ele tentou resgatar isso para entregar para o presidente. Então, isso foi iniciativa dele ou a ordem veio de cima? Eu acho improvável que todo esse esquema, né, tudo isso tenha saído da cabeça dele e com o objetivo de simplesmente, puxa vida, olha, chefe, tá joinha, vim aqui fazer um agrado para o senhor. Acho isso muito improvável. No caso dos cartões, por exemplo, é possível que o presidente não tivesse nada a ver com a história. Então, por isso que eu acho que são situações em que os níveis de envolvimento e de culpa do Mauro Cid são bem diferentes. Então, lá, eu acho que é possível o presidente falar, eu não tenho nada a ver com isso. Nesse esquema, não. Gani, como é que você vê o protagonismo de Mauro Cid neste caso? Ou ele estaria abaixo de um protagonista principal, como aponta aqui Fábio Piperno? Então, nesse caso, a situação é mais delicada, Evandro. O que acontece é que essas joias, primeiramente, elas não foram trazidas aqui para o Brasil da maneira adequada. Deveria ser numa mala consular, né, já avisando logo de cara a Receita Federal, e não foi assim, segundo o que foi reportado pela imprensa. Mas você acha que Jair Bolsonaro tinha ciência disso? Não sei dizer, não sei dizer. Só que nesse caso é mais difícil sustentar, né, o não envolvimento. Por quê? Porque o Bento Albuquerque, assessor de Jair Bolsonaro, tenta passar pela Receita Federal. Ele é pego na Receita Federal, que seria o crime de descaminho. Não é um contrabando, porque não é nada ilegal, mas é quando você compra um celular no exterior, você deveria declarar, né? E aí você é pego lá aleatoriamente pela Receita Federal. Foi o que aconteceu, crime de descaminho. Aí há uma tentativa de tirar a mercadoria da Receita Federal. Uma influência aí, e aí já do Mauro Cid. Uma suposta carteirada. Uma suposta carteirada. Para todo mundo entender bem. Então, vamos tirar da Receita Federal aquilo que ficou apreendido. A pergunta é, até que ponto a ordem veio de cima ou não, né, do Jair Bolsonaro? E aí, de fato, né, é bem diferente do caso da vacinação. Nesse caso, é mais difícil sustentar aí um não envolvimento. Diante disso que vocês colocaram aqui, eu quero fazer um giro rápido. O que pode restar para Jair Bolsonaro dessa história das joias, a partir, inclusive, do envolvimento de Mauro Cid? Fábio Piperno. Dependendo do que ele falar, até algum tipo de processo por tentar exatamente se apossar disso aí. Gustavo Segrel, o que você vê para Jair Bolsonaro nesse caso? Não vejo muita coisa. Não me parece que tenha envolvimento direto nessa questão, imaginando, inclusive, que isso possa ter algum delito no meio. Gani. Olha, se eventualmente for comprovado o envolvimento do Jair Bolsonaro pedindo a famosa carteirada, de novo, estamos no campo da hipótese, aí ele pode se tornar inelegível. Bom,